Meus amados, a paz do Senhor, que o Senhor seja contigo, com vossa família, que tudo vá bem em seus negócios, na sua finança, amém? Meus queridos de Deus, hoje eu gostaria de iniciar uma série de estudos em relação ao relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem, amém? Nós estaremos tratando deste assunto, dividindo por partes, pois muito extenso, e estaremos então falando por partes a respeito do relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Aleluias! Portanto, quero fundamentar o nosso estudo em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 16 a seguir. Amém? Então abra a sua Bíblia para termos melhor proveito, devido às diferenças entre as edições. É bom que você acompanhe-me com sua própria Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluias. Pois bem, vamos então à leitura do texto enunciado. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia! Pois temos aqui uma chave para entendermos a vontade de Deus em se relacionar com o homem. Em primeiro lugar, eu quero vos permitir um exemplo clássico, um exemplo secular, um exemplo à nossa disponibilidade, que irá facilitar em muito a nossa compreensão em relação à vontade de Deus em se relacionar conosco. Amém? Pois bem, imagine você uma casa. Uma residência, uma habitação, um imóvel residencial. Digamos que este imóvel não há nenhum morador nele, mas você o usa para guardar as tranqueiras que você vai ajuntando no seu dia a dia. Madeira, móveis velhos, trastes de todas as maneiras. Ali você vai ajuntando isso. E por um longo período você fica sem visitar aquele lugar, aquele ambiente, sem residir naquele imóvel. Aí um dia você resolve alugar aquele estabelecimento, aquela residência, aquela moradia, ou até mesmo você pretende se mudar para aquela casa. Amém? Você abre a porta, coloca a chave, abre a porta, e ao entrar você depara com toda aquela sujeira, característica de imóvel abandonado, característica de imóvel que nela não existe, que nele não reside alguém, algum morador. Não é assim que funciona? Pois bem, aí ali você vai encontrar aranhas, baratas, percevejos, muriçoca de montão e toda a imundície possível ali vai então morar, ali fazer o seu lugar, a sua dependência. Não é assim? Pois bem, a palavra nos ensina, nos mostrou
palavra no texto lido, que somos morada do Espírito Santo. Entretanto, nós, o ser humano, são os proprietários dessa morada, são os donos dessa morada, são os dirigentes dessa morada, os zeladores dessa morada, os cuidadores dessa morada. E por um longo período ou nunca você limpou o seu interior. Ora, o Espírito Santo não encontra nenhuma condição de morar no seu templo, em você, porque está sujo, está bagunçado, está entulhado com todas as coisas, pecaminosidades, abomináveis, abominações de todas as ordens. Meu querido, abominações como prostituição, adultério, droga, álcool, vícios, mexericagem. Mexericagem é você ter uma vida em função de ficar bisbilhotando a vida dos outros. E enquanto você bisbilhota a vida dos outros, a sua vida vai se tornando imunda. Porque você dela não tem tempo para cuidar. Dela você não tem cuidado. Não é assim? Pois bem, tudo isso, toda essa sujeira é necessário ser varrida, ser expulsa, excluída da sua vida, do seu templo. Os seus atos, as suas atitudes, o seu relacionamento com o seu semelhante, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os animais domésticos que você tem. Tudo isso deve ser revisto, deve ser melhorado, modificado, tratado de uma maneira santa, compassiva, misericordiosa. Você deve de ser uma pessoa carregada de compaixão, de amor por tudo, menos para o pecado. Mas outros amam o pecado e desprezam a santidade. Aí, como o Espírito Santo irá encontrar lugar nessa habitação? Óbvio que ele não vai morar. Mas muitos em nosso meio acreditam que basta ter uma carteirinha de membro, de ter uma carteirinha de obreiro, seja a classe que for, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, diaconisa e por aí afora. Bispo, reverendo, padre, seja quem for, na escala ministerial. É necessário efetivamente exercer a limpeza pessoal, íntima. Na mesma carta, lá no capítulo 11, no verso 23, 22 a 23, salvo engano, está escrito lá, ali onde fala da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que nós nos examinemos o nosso interior, o nosso comportamento, o nosso proceder na vida. E se não estiver de acordo com a santidade, devemos abandonar, devemos modificar, devemos ter uma nova forma, pois a palavra nos ensina. Nova criatura somos, e como nova criatura, e tendo nascido do Espírito, somos o quê? Carnais? Não,
espirituais. Amém? É por isso que sujos não há como irmos a Deus. Não há como obtermos respostas da parte de Deus para a nossa vida. E aí ficamos aleijados. Não temos condições de caminhar com nossas próprias pernas e usamos a muleta. Como assim? Ora, muito simples. Aí eu oro, Deus não responde, eu vou buscar um obreiro, vou buscar uma serva de Deus, um servo de Deus, que Deus usa para que ele ore em meu benefício. Isso é ser aleijado, é ser deficiente, é não se importar, porque, queridos, o véu do tempo foi rasgado e temos a liberdade e temos que ter a ousadia de adentrar no templo e falar pessoalmente com Deus e sermos por Ele atendidos. Mas isso só irá acontecer se estivermos de acordo com a palavra de Deus, tendo uma vida em santidade. Amém? Deus não conhece mortos. Como mortos? Mortos para a vida espiritual, que não tem uma experiência espiritual, que não vive a espiritualidade, que não pratica a santidade. Louvado seja Deus! Esta foi a primeira parte do nosso estudo. Logo virão as outras partes que irão falar mais profundamente. Cada estudo irá aprofundar-se um pouco mais no relacionamento com Deus. Você pode perguntar, mas como eu terei intimidade com Deus? Queridos, quem é o Espírito Santo? Eu te faço essa pergunta. Quem é o Espírito Santo? Essa resposta, se você não sabe, eu irei dar na próxima parte, no próximo estudo, na sequência deste estudo que abrimos nesse momento. Amém? Que Deus te abençoe, seja contigo, seja com vossa família e com sua finança. Fique na paz de Deus, fique na paz de Cristo. Aleluia, glória a Deus.